nova série de mensagens. Deus colocou no coração do nosso pastor, que inclusive era para estar aqui nessa noite, mas está trabalhando, que o Senhor possa estar guardando ele onde ele estiver. E então, na tarde de hoje, ele me mandou uma mensagem. Como eu queria não ter celular hoje. Mas, sabe, ele já me deixou preparado desde semana passada, então eu vim estudando. Então, a nossa nova série é Imitadores de Deus. Glória a Deus por isso. Eu creio que nós teremos quintas-feiras aqui, assim como nós vivemos nas chaves do reino. Eu creio que nós teremos quintas-feiras aqui poderosas. Você crê nisso? Todos que estão subindo aqui, óbvio, no temor de Deus, estão sendo usados pelo próprio Espírito Santo para direcionar a igreja e, claro, para a edificação da igreja. Você crê? Não, você não creu. Você crê, irmão? Então receba essa palavra nessa noite. Abre sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 5. Deixa ela aberta aí no capítulo 5. Ficou proposto para mim que desse a introdução do que nós iremos trabalhar no decorrer dessas quintas, junto ao texto de Efésios que dá base para essa série, onde o texto no versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Eu vou ler novamente, que é bem curto, mas ele vai dizer: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Se você não leu ainda, não teve a oportunidade, que eu creio que você tem, de ler Efésios, leia Efésios numa tacada só, 6 capítulos, vai ser muito rápido. Depois você lê de novo, vai anotando. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Engraçado que eu entrei por essas portas, irmão, hoje. Eu estava bem, de verdade, bem. Eu entrei ali, quando eu entrei naquela salinha ali, começou a me dar uma dor de cabeça insuportável aqui. E como se não bastasse a dor de cabeça, a minha perna esquerda começou a doer. Mas deixa eu te falar uma coisa: nada vai impedir o que Deus tem para falar conosco nessa noite. E eu não estou aqui, não estou mentindo para você. A Gi está ali, está de prova. Eu falei: Gi, cheguei aqui agora, minha cabeça está estourando e começou agora. Quer um dipirona, Vini? Eu aceitei, eu queria Neosaldina, mas não tem. Eu oro por essa igreja ter Neosaldina, porque é o melhor remédio que tem. Folgado ainda, né, irmão? A mulher está oferecendo. Obrigado, Gi, Deus te abençoe, viu? Então, irmãos, ficou proposto para mim essa introdução. Essa carta aos Efésios, uma carta muito importante. Assim como eu disse aqui já no versículo 1, Paulo começa com um portanto. Portanto, sede imitadores de Deus. Mas como? Como qualquer pessoa? Como qualquer um? Como qualquer ser humano? Não. Como filhos amados. Ele deixa claro isso. Então, como introdução, eu preciso fazer isso. E eu sei que muitos aqui já sabem. Mas assim, como não só essa, mas outras cartas, ela foi escrita por Paulo. A cidade de Éfeso, uma enorme cidade de grandes cultos, óbvio que não a Deus, ao Deus verdadeiro, mas grandes cultos a deuses gregos, deuses romanos, uma cidade populosa, muitas pessoas. Paulo, antes de escrever essa carta, ele fica 2 anos nessa cidade, muitas pessoas começam a seguir a Cristo. Mas então Paulo é preso e vai para Roma. E preso, ele escreve essa carta. Então, mesmo ficando 2 anos lá, ele conhece aquela cidade, conhece pelo menos pouco daquele povo. O texto-chave dessa carta de Efésios é o capítulo 4, versículo 13, que vai dizer assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Filho de Deus,
ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então o texto base, chave para essa carta é capítulo 4, versículo 13. Agora, qual é o motivo dessa carta? Paulo não está escrevendo essa carta à toa. Irmãos, eu preciso fazer isso. Talvez você pode achar que chato, mas nós precisamos entender o contexto da época, precisamos entender para quem ele estava escrevendo, por que ele escreveu. Quantos aqui gostam de pegar um filme só no final? Não, né? Porque é zoado, é chato. Você tem que pegar o filme da onde? Começo, pra você entender. Então, Paulo, ele escreve essa carta, e o motivo dessa carta era a unidade da igreja. Paulo escreve com o propósito de unir a igreja, ou seja, por que unir? Porque existia uma divisão clara, existia muito partidarismo dentro das igrejas, diferente de hoje? Não sei, você responde para você mesmo. Então existia essa divisão e ele escreve nesse propósito, usado pelo Espírito Santo. Os judeus se consideravam os mais ricos, a nata, enquanto que os gentios, os mais desprezados. Mas ainda assim existia divisão. Então Paulo vem dando seguimento a isso. E o mais interessante é, que eu acho que aqui fica a primeira lição para nós. Paulo vem dizer que em Cristo todos somos iguais. Paulo vem dizer que em Cristo é irrelevante fulano se achar melhor do que o outro. Paulo vem dizer que é irrelevante, talvez pela condição financeira, ou não, ou só mesmo pela soberba humana, se achar melhor que o próximo. Paulo vem dizer que em Cristo nós somos todos iguais. Não tem o melhorzão, o piorzão. Então ele vem unificar aquilo que estava dividido. A carta é dividida em duas metades. Como eu disse, 6 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vem tratando o nosso relacionamento com Deus. Como isso se deu no nosso interior, não no exterior. Como isso primeiramente se deu no nosso interior. Repita comigo, interior. Isso é muito importante. Então do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo, ele vem dizer sobre como está o nosso relacionamento com Cristo, ou como se deu o nosso relacionamento com Cristo internamente. E aqui eu coloquei um texto base para isso, Efésios 1, versículo 7, que é muito conhecido. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. E aí então ele vem discorrendo de como se deu essa salvação interna em nós. Ele vem falar sobre doutrinas do capítulo 1 ao capítulo 3. Ele vem falar pelo que fomos salvos, porque isso também é importante, para que os irmãos que já se achavam não pensassem, eu fui salvo pelas minhas obras. E Paulo vem dizer, nós só podemos ser salvos mediante a graça de Cristo, mediante a graça de Deus. E isso é importantíssimo até para nós nesses dias, irmãos. Então Paulo ele vem discorrendo todo esses capítulos. E aí ele vem explicar o que muitos estudiosos começam a dizer como explicação da graça, que seria um mendigo recebendo um presente de um rei. Você consegue pensar nisso? Um mendigo recebendo um presente de um rei. Ainda que ele diga, eu não mereço, mas a graça olha e fala, você precisa. E é assim conosco. Então Paulo ele vem dizendo sobre algo interno. Ele vem falar sobre perdão, sobre justificação, sobre a libertação interna, o que o Evangelho causou em mim internamente. Do capítulo 1 ao 3 ele vem falando sobre isso, então é uma divisão clara. A primeira parte da carta vem tratando algo que Deus fez em nós. Deus fez em nós.
E isso é muito importante, irmão. E você vai ver que ao longo da pregação, do que Deus colocou no meu coração, isso importa muito. Porque não fomos chamados para viver de aparência. Não fomos chamados, assim como a sociedade tem colocado hoje, mude a sua aparência, que aí então está tudo bem. Não, fomos chamados para viver algo ainda mais profundo. Você crê nisso? Você foi chamado para viver algo mais profundo, irmão. Creia nisso. Então ele vem falar sobre isso, o que o Evangelho causou em mim. E eu lembrei do que nós estamos trabalhando no EI. Foi uma restauração vertical. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vem nos mostrar uma restauração vertical. Essa é a primeira parte. Agora a segunda parte, a segunda metade do capítulo 4 ao capítulo 6, tem um texto também que eu fiz questão de marcar, que eu até coloquei aqui como texto chiclete, mano, que tem que ficar gravado, grudado. Efésios 4:1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. E o versículo 2, muito importante: com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. E aqui está o interessante, porque ele começa com um portanto. Isso significa que, se na primeira parte nós somos transformados internamente por Cristo, agora vem, portanto, se foram transformados, andem. Portanto, se foram transformados, falem. Portanto, façam. E aqui no versículo 2, algo que eu particularmente sempre falei: ô irmão, eu te suporto em amor. Sabe aquele, Thalita, eu te suporto, velho. Te suporto em amor. Sabe quando a gente lança essa palavra? Eu te suporto em amor. Mas aqui Paulo está falando algo tão precioso, irmão. A palavra no grego é anekomenei. Que sabe o que quer dizer na tradução? Eu te dou atenção. Ah, você perdeu de dar glória a Deus. Sabe o que quer dizer na tradução? Sabe o que Paulo está falando? Agora que vocês foram chamados por Cristo e foram transformados por Ele, portanto, comecem a dar atenção aos outros. Suportar não é aquele sentimento de tipo assim, não, é dar suporte, é dar atenção, é dar o braço, é dar se possível o corpo, é dar se possível a sua casa, a minha casa, tudo que temos. Então, é muito mais profundo, irmão, do que a gente pensa. No original é isso, dedicar atenção. Está recebendo aí, irmão? Então, essa segunda metade está ligada à palavra portanto. E o mais interessante que é, dediquem atenção em amor. Porque o texto vai falar, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, irmão, dedica atenção aí para esse irmão que você está querendo suportar naquela raivinha. Dedica atenção, seja suporte para ele. Portanto, aqueles que foram alcançados, agora alcançam. Então Paulo ele vem explorando como o Evangelho deve afetar a nossa vida cotidiana, não agora só como ele nos afetou, mas como ele afeta os outros, como ele afeta a nossa sociedade, como ele afeta o nosso bolso, como ele afeta a nossa família, como ele afeta o nosso casamento, como ele afeta tudo. Agora vim falar sobre uma salvação externa. Como o indivíduo agora vive sendo salvo. Temos que ser uma resposta. Se fomos libertos, há uma resposta a essa libertação divina. E por que há essa divisão, irmão? Porque antes de tudo, antes dessa restauração,
horizontal com a humanidade, com a sociedade, com a nossa família, com a nossa casa, venha a restauração vertical. Não tem como. Você nunca vai amar o seu próximo sem antes que Deus te ame. Você nunca vai orar por uma outra casa que não seja a sua, sem antes você entender que Cristo orou por você. Nunca. Então primeiro vem a justificação, depois a santificação. E por que isso é importante? Tem gente achando que o que vem primeiro é a santificação. Eu me santifico para depois ser justificado. Está errado. Eu posso continuar aqui? Tem gente achando que primeiro eu faço para ter. Não, irmão, a gente só faz porque já teve. Você vai dar um glória a Deus, sim ou não? A gente só ama porque foi amado. A gente só é bom porque fomos dignos. E olha que não estou dizendo as minhas palavras, mas à luz da Bíblia, fomos achados dignos de ser amado, de ser visto com bondade. Por quê? Porque isso é um perigo. Tem muita gente caminhando dentro da igreja, achando que tem que fazer e achando que vai ser salvo pelas suas obras. Não, irmão, a salvação é dom de Deus, é dele, não é por nós, não é pelo que fazemos, não é pelo que somos, não é pelo que temos, não é pelo nosso dinheiro, não é pela nossa beleza, não é pelo nosso carro, não é pela nossa roupa, não é pela nossa eloquência, não é por nada que temos, é por quem Ele é. Isso tem cravado em nós, porque nós sempre temos a tendência, e eu me coloco nisso, em sempre achar que o que estamos fazendo vai nos dar um lugarzinho melhor no céu. Não, irmão, para de mentira. Não tem lugarzinho melhor e o pior. Não, o céu é o melhor lugar, todo ele, a eternidade. Então tudo que já nós tivemos é precioso. Então isso é muito importante, porque Paulo vem discorrendo nisso. Então essa primeira parte, filhos adotados por Cristo, participantes agora de uma nova família. Você faz parte de uma nova família, amém? Só que agora essa família tem uma cultura, sabia? Cada família aqui tem uma cultura, certo? A minha família tem, da Thaís tem, tia Elia tem, o pastor Rogério tem uma cultura. Se eu chegar lá, algumas coisas que são normais para ele, talvez não seja para mim. Quando ele nos chama de família, não é à toa não, irmão. Não é para olhar para o irmão e falar assim, porque Deus pede para chamar de irmão ainda. Não, não é à toa. É porque uma família tem cultura. Qual que é a base da sociedade hoje? Família. Por quê? Porque se uma família for estruturada, a sociedade tende a ser estruturada, irmão. Você está entendendo? Então é muito importante isso, que é importantíssimo. Uma família onde nós somos inseridos, onde toda a vida de Cristo nos perdoou dos piores pecados e das piores falhas. Para quê? Para unificar, não para dividir. Grave isso aqui. Para unificar e não para dividir. Se eu e você estamos aqui e estamos caminhando como igreja local, eu como líder, eu estou dizendo isso de mim, eu necessito viver uma unidade, não uma divisão. Porque Cristo me chamou para ser um. Nessa carta em Efésios ele vem dizer, vocês têm um só Pai, vocês têm um só Espírito, um só Deus. Por quê? Ele não vem falar, você tem um, você tem outro, não, é um só. E aí essa primeira parte fala sobre isso, e na segunda, Paulo nos desafia a responder agora. Eu estava comentando com o Gui no discipulado sobre um texto que está em Tiago.
E veja como é importante isso, irmão, porque eu quero te dizer aqui nessa noite, grave isso. A graça que você acha que te perdoou e não está te transformando, não é graça. Eu vou falar de novo. A graça que você diz que te perdoou e não está sendo graça para te transformar, para me transformar, não é graça. É uma mentira, é uma farsa. Você está enganando a si próprio. E eu falo isso aqui no temor de Deus, irmão. A graça que te perdoa, se não for a graça que te transforma, para mim não é graça. Tiago, no capítulo 2, versículo 17, vai dizer assim: assim também a fé, sem obra é? Por muito tempo eu pensava, ué, que contradição é essa? Que Tiago está falando uma coisa e Paulo fala outra, que não é pela obra, e já Tiago já vem falando outra coisa, que pela obra... Sabe o que Tiago está dizendo, irmão? Eu já disse isso aqui uma vez. Tiago está olhando para mim e para você e falando assim: se você foi alcançado pela graça de Deus e declara que tem fé, eu quero que você evidencie sua fé na sua vida. Se você está dizendo para mim que foi alcançado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, por que seu casamento está desse jeito? Se você está dizendo para mim que foi alcançado por Deus, por que sua vida emocional está destruída desse jeito? Por quê? Para Tiago, as obras não compram a fé. As obras evidenciam que você já foi salvo. As suas obras mostram que você já foi alcançado por esse Deus, por esse sangue vertido na cruz. Então isso é muito importante. Não é que a obra vai te redimir, não é que a obra vai me redimir. A obra mostra que eu já fui redimido. Então não há controvérsia, não há disputa entre o que Tiago está falando e o que Paulo está falando. Porque eu quero te dizer que a mesma graça que te perdoa, irmão, é a mesma graça que te aperfeiçoa. A mesma graça que te perdoa é a mesma graça que te aperfeiçoa. Não tem essa de a graça me salvou, a graça me alcançou, agora não pode, não. Na minha fala, o Senhor não toca. No meu jeito de... não, o Senhor não toca. No meu bolso, o Senhor não toca. Na minha casa, opa, deixa aqui, eu dito. Não. A partir do momento que Ele nos alcançou, não só somos filhos, mas agora somos servos de um rei. Então não tem essa, irmão, não tem aquela desculpinha a mais, da gente olhar e falar assim, não, eu vou levando a vida mesmo assim. Não, o irmão sabe que eu sou assim e pronto. Se vier com um quente, eu vou com quantos fervendo? Minha mãe que falava isso, você não sabe, irmão? Minha mãe das antigas. Um quente e 2 fervendo. Se vier com a mão, eu vou logo com os 2 pés. Que isso? Veio com um insulto. Ele não me conhece mesmo. Que para mim é 2 minutos para mim perder as estribeiras e enfiar a mão na lata dele. Aonde? Aonde? Porque a graça que nos perdoa, que nos ama, é a mesma graça que transforma a nossa vida, que transforma o nosso falar, que transforma o nosso andar, que transforma o nosso agir. Eu estou estudando e eu estou vendo muito. Graças a Deus, Deus é tão bom. Nós somos seres influenciáveis. Sociedade aí tem nos influenciado à torta e à direita. Mas o que eles não sabem, o que eles não pensam, o que eles não conhecem, é que Cristo tem a maior influência sobre nós. Então, irmão, cancela essa fala sua. Cancela. A partir de hoje, cancela. Eu sou assim. Não. Você é o que Deus te chamou para ser. Se a tua fala não condiz com a graça que te perdoou, se arrependa hoje. Se a tua vida, se as tuas práticas, as minhas práticas não condiz com a graça que nos perdoou, que cesse hoje em nome de Jesus. Porque a mesma graça que nos perdoa é a mesma graça que nos transforma.
E aí eu uso as palavras de Tiago: Vinícius, se você diz que foi alcançado pelo amor de Deus, prova-me. É isso que ele está dizendo ali. Prova-me que foi amado por Deus. Nós só podemos provar que somos salvos se o padrão da eternidade afeta a nossa vida. Se o padrão da eternidade não nos afeta, nós estamos vendo algo de errado. Alguma coisa está errada. E eu falo isso de mim mesmo. Todas as vezes eu me policio. Sempre. Ei, não, você não. Você foi chamado para dar tendência a uma cultura. Você foi chamado para ser luz. E não, essa não é a fala. Essa não é a expressão. Não. Alguém chegou em você. Não, essa não é a fala. Essa não é. E aí você fala: mas Vini, você nem entrou ainda no capítulo 5. Mas eu precisava dar essa introdução. E ela é muito importante para nós. Porque do 1 ao 3 Paulo vem falar o que Deus fez por nós. E do 4 ao 6, agora o que Deus espera de nós. Sabe por quê? Porque existe uma lista em que eu posso mencionar aqui. Por quê? Porque aquele que mentia, agora alcançado pelo poder de Cristo, pela graça de Deus, agora alcançado por esse amor de Deus, aquele que mentia não mente mais. Aquele que brigava, agora é o quê? Pacífico e resolve. Irmão, a gente estava aqui no EI, a gente estava aqui na célula, e ele não está aqui, eu queria que ele estivesse aqui. É o marido da Ju, eu esqueci o nome dele agora. Esqueci. Estão vindo agora e tal. Como é que é, amor? Devair, irmão? Não, Devair é o pai da Deise, pô. Irmão da Aline, isso, irmão da Aline. Irmãos, ele deu um testemunho aqui, e eu precisava falar isso aqui para vocês, porque é nítido e claro. Ele falou que estava na rua, no carro, no trânsito. O cara fechou ele. Ele levantou para contar. O cara fechou ele, já deu uma treta, o cara saiu do carro. Aí ele falou assim: estranho, porque antes, se fosse antes, eu ia amassar esse cara debaixo da roda do carro dele, eu ia enfiar eu ia acabar com ele, eu ia socar ele, eu ia... Calma, irmão, calma, você está só contando um testemunho. Aí ele disse assim, mas eu cheguei nele, dei um tapinha nas costas, falei: não, mano, tá tudo bem, tá tudo de boa, cara, não, tá tudo em paz. O que aconteceu? Arrumou, quebrou alguma coisa aqui? Não, falou, mano, tá tudo, não, quebrou o cara no meio. Por quê? A mesma graça que nos perdoa, se não é a mesma graça que nos transforma, acabou, irmão, acabou. Muda ou não muda a personalidade? Muda ou não muda o jeito de agir? Muda ou não muda o jeito de falar? Muda ou não muda? Tem que mudar. A dor de cabeça até passou. Fale isso aqui no temor de Deus, irmão. Eu creio muito naquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Eu creio muito, e não é só para vocês essa palavra, é também para mim. No momento em que eu estiver no meu carro, nem temo ainda, mas já estou profetizando. No momento em que eu estiver no metrô, no ônibus, aonde eu estiver, eu tenho que revelar não o que eu sou, mas agora o que Cristo é. Porque a palavra de Deus vem falar assim: eu não estou chamando para vocês serem testemunhas de vocês mesmos. Eu vim chamar você, Renato, Priscila, Natan, todos vocês, Vando, todos vocês estão aqui, Tiago, pastor Paulo, Danilo, Rodrigo, eu vim chamá-los para serem minhas testemunhas. Então cancela a fala de não, eu sou. Essa graça nos aperfeiçoa, porque aqueles que fofocavam, vai recebendo, irmão, aqueles que fofocavam agora não fofocam mais. Aqueles que fofocavam vai olhar e vai falar assim:
Irmão, você está me tentando. Porque agora, aqueles que antes se vingavam, sabe o que eles fazem? Perdoam. Aqueles que antes buscavam todos os métodos para se vingar de alguém, agora buscam no Senhor perdão ao próximo. Porque não tem como, se fomos alcançados por essa graça, cadê a mudança? Cadê a vida em Deus? Cadê a vida em Cristo? Postei essa semana no meu WhatsApp. Thalita me pediu para vir para a igreja. Amor, me traz para a igreja. A Maria foi lá me avisar. Tio, a tia quer ir para a igreja, leva a gente lá de carro. Aí eu falei, fazer o quê, né? Irmão, Maria, dei aula na escola bíblica para ela 2 semanas e meia atrás. Aí a Thalita falou assim, estava reclamando, né? Aí a Maria, e ele deu aula para não reclamar. E aí, Thaís? Ele deu aula, tia, que a gente não tem o direito de reclamar. Toma, porque a graça que nos ama nos transforma. E eu não estou falando aqui que é pelo que fala, não estou falando aqui pelo que a minha palavra diz, não, eu estou falando agora de vida prática, de andar diferente, de mudança de vida, de mudança de hábito. Então, chega de ser crente, Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Você nasceu em pecado, mas foi justificado pela graça e agora é filho de Deus. Aqueles que antes eram, porque Paulo vai falar sobre isso, aquele que antes era influenciado por substâncias alcoólicas, por drogas, agora é influenciado agora pelo poder do Espírito Santo, irmão. Vida prática. Por isso agora eu entro na mensagem, faltando 10 minutos para acabar. Estou brincando, irmão, estou pregando a mensagem faz tempo. Mas eu entro no capítulo 5, que ele vai dizer assim: agora que vocês já ouviram, agora que vocês já sabem, agora que vocês já sabem que foram alcançados por essa graça, agora que vocês já sabem que mesmo sujos, pecadores, ainda assim, esse amor, a beleza desse amor, a vitalidade dessa vida veio sobre você, ele vai dizer: portanto, agora sede imitadores de Deus. Imitar Deus é muito difícil. É óbvio, irmão, a gente tem que falar isso na nossa humanidade caída e falha. Mas em Cristo Jesus, entenda isso aqui, por favor, não é heresia. Em Cristo Jesus podemos sim imitá-lo. Em Cristo sim, nós podemos imitá-lo. Não podemos imitá-lo em sua onisciência, onipresença, em atributos incomunicáveis. Não podemos imitá-lo, por exemplo, na salvação, não podemos salvar ninguém. Mas Paulo está dizendo aqui: sejam, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. E essa palavra imitadores no grego original quer dizer mimesis. E eu preciso fazer isso, porque há um contexto, há uma veracidade, para que possamos entender. Sugere o quê? Mímica. Quem já brincou de mímica aqui? Isso é, o que era mímica? Você reproduz gesto, você reproduz movimentos, você reproduz posturas. Então Paulo está dizendo assim: agora que você, Vinícius, foi alcançado por Cristo, seja agora, portanto, imitador de Deus. Ou seja um mímico, imite a postura, imite o gesto dele, imite tudo que ele é.
E imitar o quê? Suas atitudes em amor. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício e aroma suave. Deus é amor e devemos imitá-lo, seu amor. Deus é luz e nós devemos imitar a luz. Deus é verdade e nós devemos ser verdadeiros. Deus é fidelidade e nós devemos ser fiéis. Você está recebendo aí, irmão? Deus é paz e nós não devemos ser confusão. Deus é vida e nós não devemos ser morte. Deus é esperança. Deus é alegria e nós não devemos ser tristeza. E aí ele vem destacar 3 pontos aqui no capítulo 5. Imitamos a Deus quando andamos em amor. E o que é amor aqui? Sacrifício. Se entregar ao outro. Perdoar o outro. Está com dificuldade de perdoar o irmão? Você está com dificuldade de perdoar alguém? Sinal que essa graça não está fazendo nada em você. Você está? Eu não sei. Você está com dificuldade de amar um familiar seu? Não sei. Se pergunte aí para você. Mas e aí? Se essa graça veio até você, cadê? Se essa graça veio até a mim, cadê? Está com dificuldade de chegar no irmão e falar assim: irmão, aquilo que você fez, pode não ser nem os irmãos daqui, mas... Porque imitamos a Deus quando andamos em amor, versículo 2, e amor é sacrifício, não é teoria, é prática. Por quê? Como que o amor de Deus foi provado? Na prática. Jesus veio à terra, ele não ficou falando lá de cima. Então é prática. É prática. É menos teoria e mais prática. Ah, mano. Quem ama se entrega. Quem ama está pronto a ajudar. Lembra do suportai-vos? Dedique atenção. Para quem que você está deixando de dedicar atenção? Para quem? Dedique atenção. Porque a cultura de Cristo, a cultura do Pai, vem contra a nossa cultura e dói, machuca. Talvez você está aí falando: não, nem é para mim, eu estou de boa. Não, mas é para você sim. E aí? Dedique atenção. Ame até perder suas forças. Hoje em dia, mano, eu estou assim. Eu prefiro errar amando. Eu prefiro. De verdade. E outra, para me encerrar aqui. Imitamos a Deus quando andamos na luz. Versículo 8 vai dizer: pois no passado vocês eram trevas. Olha para o irmão que está do seu lado aí. É a última vez que eu vou fazer isso. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Olha, Priscila. Fala assim: você era treva. Você era treva, irmão. Você era treva. A Bíblia deixa claro para nós que nós não andávamos em treva. A Bíblia diz que nós éramos a treva. Mas além de deixar claro que nós éramos a treva, ele deixa claro: agora vocês não andam na luz, vocês são a luz. Muda, a conjugação muda, o poder muda. O poder da palavra que eu estou dizendo, tá, irmão? Então antes você era treva, mas agora você é luz. Então o que é a luz? E ele vai dizer ainda mais aqui: você é luz, bondade, justiça e verdade. Quem é luz, clareia. Quem é luz, dá direção. Talvez você está apagando a luz dos irmãos. Talvez você está deixando os irmãos mais na escuridão do que na luz.
Talvez você está deixando as pessoas mais na escuridão do que na luz. Talvez você não está dando direção, mas quem é a luz dá direção. Quem é a luz aquece. Quem é a luz dá vida. E aí, se pergunte por favor. Uma vida clara é íntegra. Nós estamos aqui numa claridade, estamos vendo todo mundo. Quem é luz? Quem é luz não é uma mentira, não vive escondido. É verdadeiro. Essas marcas precisam estar em nós. Essas marcas precisam estar em nós. Precisam. E o terceiro e último ponto. Capítulo 5. Imitamos a Deus quando falamos a fala de Deus. Porque Paulo, no versículo 4, vai dizer: nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Nós iremos imitar a Deus quando a nossa fala for a mesma de Deus. Sabe qual foi a fala de Deus? A fala de Deus foi Cristo Jesus. A fala do Pai foi Cristo. E o que Cristo era? Amor, fidelidade, bondade, alegria, prosperidade. E isso aqui é muito importante, irmão, porque se você foi alcançado pela graça, assim como a carta vem discorrendo, se você agora deve imitar a Deus como filho que foi amado. No terceiro ponto é: não tenhamos palavras indecentes na nossa boca. Que a nossa língua seja a fala de Deus. Que a nossa língua venha a ser amor, bondade, cura, perdão. Talvez você está usando a sua boca não para declarar amor, mas para declarar ódio. Mas Deus te chamou para você ter a fala de Deus, que é Cristo Jesus. E a fala de Deus é amor e não ódio. Talvez você está olhando para as pessoas e está tendo uma palavra, uma fala de tristeza. Não, libere vida, irmão. Você foi chamado em Cristo Jesus para liberar vida. A nossa fala tem que ser a fala de Deus. E a fala de Deus era Cristo, e Ele era vida. A nossa fala agora é perdão. E talvez você está olhando para as pessoas e está rejeitando. Não, agora a nossa fala mudou. É perdão. Talvez você está olhando para as pessoas e está falando: ei, não honra teu líder não. Não honra teu pastor não. Eu não vou honrar quem ele acha que é. Não, irmão, a fala de Deus é honra. Porque Cristo vem dizer, nenhum mandamento muito simples: ei, filhos, honrai pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Ou seja, ele vivia a honra. Então a nossa fala tem que ser honra. Você é liderado por alguém, você tem o seu pastor, honre. Você tem a sua família, honre. Sua esposa, honre. A nossa fala agora não tem que ser outra, a não ser honrar. A não ser uma fala de honra, que demonstre que fomos alcançados por Cristo. A nossa fala agora tem que ser edificação. Quantos irmãos dentro da igreja estão liberando uma fala de destruição? Quantos irmãos dentro da casa de Deus que se dizem estão não só buscando, mas foram alcançados pelo amor, liberando destruição na vida do próximo? Meu irmão, fomos alcançados por Ele, devemos andar em amor, devemos andar na luz, devemos ter a fala de Deus. E qual era a fala de Deus? Cristo Jesus, porque Cristo não veio declarar destruição, Cristo veio declarar edificação. Edificação. Porque agora a fala é transformada. Então eu vou dizer de novo: cancela esse seu argumento de eu sou assim, eu nasci assim, eu vou prosseguir assim. Ah, minha fala é assim, você me conhece. Não, todos aqueles que se encontraram com Cristo foram mudados fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, ou seja, por completo. Se coloque de pé. Precisamos de Jesus. Irmãos, precisamos de Jesus, amém? Precisamos de Jesus. Precisamos dele.
precisamos da graça. Necessitamos da graça de Deus. Eu necessitava dar essa introdução. Que você tenha sido alcançado por essa palavra nessa noite, irmão. De verdade. Eu vou te falar aqui. Por favor. E eu falo isso no poder do Espírito Santo. Não só não rejeite a palavra. E não lute contra Deus. Se há algo que você necessita fazer ainda hoje, faça. Porque aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, agora essa mesma graça que perdoou, que amou, ela transforma. Porque agora ela nos capacita a sermos imitadores de Deus. E quem imita a Deus anda em amor. Quem imita a Deus agora anda na luz. Quem imita a Deus, a sua fala, a sua língua, agora não maldiz, não fofoca, não fala mal, não destrói vidas, não profere mentiras, não, só traz esperança, só dá amor, só dá vida, só dá bondade. Ainda que outras pessoas venham para você, você diz: não, eu mudei, eu mudei, porque a graça que me alcançou, ela tem o poder para me transformar. Ela tem o poder para me transformar. Ela tem o poder para te transformar, irmão. E talvez você saia daqui nessa noite só pensando. Mas que não se perca essa palavra. Eu vi uma ilustração que é muito interessante. Um pastor bem de vida, financeiramente, próspero, foi num determinado local onde a pobreza era enorme. E ele viu uma criança, um adolescente, sem camiseta, descalço, um short velho rasgado. E ele, ao olhar aquela criança, ele falou assim, aquele adolescente, ele falou: eu vou dar tudo para ele. O que o meu dinheiro pode comprar hoje, eu vou abençoar a vida desse cara. E aí ele foi, começou a comprar várias coisas para o menino. Comprou tudo o que devia e o que não devia. Quando ele chegou no mesmo local, numa comunidade muito pobre, ele foi atingido por uma pedra. E nessa que ele foi atingido por uma pedra, ele ficou meio que inconsciente, derrubaram ele no chão. Uma pessoa derrubou ele no chão, pegou tudo que ele estava, tudo que ele tinha comprado para o garoto, e saiu. Ele, se não bastasse, foi e comprou novamente. Comprou tudo o que tinha comprado e levou de novo. Ele sabia onde era já a casa daquele menino. Ele bateu na porta, e o pai do menino saiu. E aí o pai do menino falou assim: o que o senhor deseja? Ele falou: então, talvez o senhor seja o pai do fulano de tal. Explicou como ele era. Eu vim trazer tudo isso aqui para ele, tem algumas coisas no carro. E aí o pai falou assim: cara, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não tenha percebido, mas eu vi de longe. Sabe esse menino que você quer presentear? Ele está com uma pedra na tua cabeça e roubou tudo que você tinha. Ele roubou todos os presentes que você daria para ele. E aí o pai dele disse para ele: você não viu, mas eu vi, eu estou sendo sincero com você. O meu filho não merece tudo isso. E aí o cara olhou para ele e falou assim: ele pode até não merecer, mas ele precisa. Nesse momento, ele pode até não merecer pelo que fez, mas ele necessita de tudo que eu tenho para ele. Essa é a graça de Deus. Quando ainda éramos inimigos de Deus, quando ainda tínhamos o ferido, Ele olhou para nós e disse: você realmente não merece, mas você precisa. Mas você necessita. Por quê? Porque a mesma graça que te perdoou,
A intenção de Deus não era só te perdoar. A intenção de Deus era fazer com que essa graça transformasse você e transformasse todos que entrarem à sua volta, todos que entrarem em contato a você, toda a sua família, toda a sua casa, o seu casamento, a sua vida emocional, toda a sua vida pode sim ser transformada pela graça de Deus. E é por isso que Paulo vem dizer: agora que foram alcançados, sejam imitadores de Deus. Andem na luz, andem em amor, falem a fala de Deus que foi Cristo Jesus. Feche seus olhos. O Senhor tem cura aqui nessa noite. O próprio Espírito Santo está transformando já, desde o início da palavra, vidas aqui. O Senhor está trazendo a consciência a todos que entraram aqui, o que de fato deves largar, o que de fato deves fazer, mediante essa graça que agora nos alcançou. Porque a mesma graça que nos alcançou nos transforma. E você e eu precisamos estar rendidos a esse amor. Precisamos estar rendidos a esse Espírito Santo. Precisamos estar rendidos a essa graça. Precisamos estar rendidos agora a esse novo padrão de vida, a esse novo padrão de fala, a esse novo padrão de comportamento. Ei, imite os gestos, imite a postura de Deus. Ore ao Senhor nesse momento. Ore ao Senhor. Peça perdão a Ele, porque o Espírito Santo está agora fazendo o que eu não posso fazer, fazendo o que eu não posso fazer. Nós nos rendemos a Ti, Pai. Esse não é só mais um culto, irmão. Esse não é mais um culto só. Esse é o culto da Tua transformação. Esse é o culto agora, hoje, que toda a sua vida muda, que toda a sua fala muda. Esse é o culto, irmão, que pessoas ao se encontrarem com você serão impactadas pelo poder do Espírito Santo. É necessário, se renda. É necessário, se renda. É necessário, é necessário, é necessário. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. É necessário transformação. Declare isso a Ele. Diga isso. Fale: eu me rendo, Pai, eu me rendo. Eu me rendo a essa palavra de amor. Eu me rendo a esse desejo do Senhor por mim. Ei, a mudança aqui. Assim como já foi liberado, o que Deus não pode fazer? O que Cristo não pode fazer por você, irmão? Ele já fez tudo. Declare. Aleluia. Em tua presença. Em tua presença. Declare isso. Pois é só nele que temos vida. É só nele que temos vida. Atrai o nosso coração, Senhor, Pai. Atrai o coração de todos que entraram aqui. Atrai meu coração. Existem pessoas aqui ainda que não estão conseguindo ver com o olhar de Cristo, mas hoje está sendo transformado pelo poder dele. Existem pessoas aqui dentro que não estão conseguindo ver esperança, não estão conseguindo andar na luz, mas hoje há mudança aqui em nome de Jesus. Atrai meu coração a ti. Atrai meu coração a ti. Atrai meu coração a ti. Erga suas mãos aos céus, irmãos.
A mesma graça que te alcançou e que me alcançou é a mesma graça que nos aperfeiçoa. A mesma graça que nos alcançou e nos amou é a mesma graça que possibilita a mudança de vida. É a mesma graça que nos faz ser imitadores de Deus. É a mesma graça que nos faz andarmos na luz. Então eu profetizo sobre a sua vida que você, a partir de hoje, ao sair daqui, começará uma nova vida em luz. Se a sua casa está em trevas, haja luz. Se a sua vida emocional está em trevas, haja luz. Se a sua vida espiritual está em trevas, haja luz. Eu profetizo na sua vida que a partir de hoje, ao sair daqui, a tua fala será a fala de Cristo, a tua fala será a fala de Deus, e não será a sua fala torpe, e não será a sua fala depravada, mas será a fala de Cristo. Eu profetizo em nome de Jesus que você andará em amor e não em tristeza, não em desespero, não em ódio, não em irritabilidade, mas em paz, 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 paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja não só hoje, mas para todo sempre em nossa vida, e cause uma transformação em nós e através de nós. Aplauda o Senhor, irmão. Aleluia.